Senhoras e senhores, muito bom dia. Autoridades aqui presentes, já nominadas pelo cerimonial, muito obrigado pela participação, que qualifica sobremaneira nosso evento. Um especial agradecimento aos nossos patrocinadores, apoiadores e desenvolvedores, aos nossos diretores, que não mediram esforços para organizar e executar as ações necessárias à produção do evento. E, em especial, a qualificada audiência que nos prestigia e para quem pensamos e desenvolvemos a programação deste fórum. É realmente um prazer e um privilégio fazer a fala de abertura do terceiro Fórum de Desenvolvimento da Economia Azul do Rio Grande do Sul. Nossa cidade, estado e região, tão maltratados no último ano, com eventos de magnitude catastrófica, bravamente resistiu. Ironicamente, a água que nos cerca e que nos oferece tantas possibilidades foi nosso algoz. Sofremos por meses. Muitos aqui sentiram na pele a dor da perda e a desilusão que cercaram aquele maio fatídico. Felizmente, o horizonte que se avizinha é promissor. Os temas que iremos discutir nos próximos 3 dias, com suas possibilidades e desdobramentos, nos mostrarão um cenário que promete transformar nossa cidade e região. A retomada da indústria naval, o projeto transformador da nossa querida refinaria rio-grandense, o desenvolvimento da bacia de Pelotas, as eólicas offshore, nosso turismo, nossas startups, nossa gente. Um evento dessa magnitude fortalece o ecossistema de desenvolvimento através de conexões, discussões, debates e proposições que enriquecem o ambiente negocial e tracionam a economia para o caminho do progresso. A cidade do Rio Grande é privilegiada. Temos um porto que, ano após ano, bate recordes de movimentação de carga. Uma indústria de beneficiamento de grãos que há anos fortalece nossa economia. Um polo químico e petroquímico com nossas empresas de fertilizantes e nossa refinaria, e um estaleiro que resistiu bravamente a 7 anos de quase total inoperância e que ainda hoje é um dos mais modernos do país e do mundo. Somos cercados pelo mar e pela lagoa, e é primordial que pensemos que, através deles, está ancorado o nosso futuro. A economia azul é o futuro do mundo. As ações econômicas para um desenvolvimento ancorado na sustentabilidade passam pelas regiões costeiras e cercadas pelas águas. A OCDE estima que quase 50% da economia mundial depende direta ou indiretamente das atividades econômicas ligadas à água. Nosso estado é intimamente ligado aos recursos hídricos. Nossa agricultura, modelo para o país e mundo, depende fundamentalmente da irrigação para se desenvolver. Nossa indústria, do mar para se fazer mundial através do nosso porto. Nossa cultura, iniciada nessa cidade através da nossa outrora Barra Diabólica, é arraigada em valores trazidos e deixados pelos portugueses, exímios navegadores. Nossa universidade, mundialmente conhecida pela sua vocação ligada ao oceano, e nossa identidade atual, já que somos a capital nacional das águas, título que nos foi conferido em 22 de março de 2007. Portanto, nada mais pertinente que discutamos a economia ligada ao mar. Espero que nesses próximos 3 dias possamos ampliar nossos horizontes, propor soluções aos nossos problemas e, fundamentalmente, reconhecer nossas potencialidades e fortalecer e estreitar nossos laços com o ambiente marinho, nosso maior ativo. Nossos palestrantes, painelistas e debatedores conhecem profundamente os temas que irão discutir e tenho absoluta certeza que será um evento enriquecedor. Que bom que estamos tendo essa oportunidade mais uma vez na nossa querida Câmara do Comércio do Rio Grande, a mais antiga do estado e uma das mais antigas do país. Desde 1844, ainda império, tracionando o comércio no estado do Rio Grande do Sul. Através de um agradecimento ao seu presidente, Sr. Paulo Bertinetti, agradeço a entidade. Que tenhamos todos um excelente evento. Muito obrigado.
Queremos registrar ainda em tempo a presença da representante do SEBRAE Nacional, Kelly Valadares. Prosseguindo, convido agora a fazer uso da palavra o presidente da Portos RS, senhor Cristiano Klinger. Bom dia a todos. Já saudando, né, as autoridades todas registradas pelo protocolo. Depois dessa fala do nosso presidente Ricardo, trazendo esse contexto todo do que nós vamos discutir aqui, acho que me cabe só destacar a importância da gente executar nessa terceira edição do Fórum da Economia Azul, junto com o Festmar, de maneira muito especial, né? Quando a gente olha para o movimento dentro da nossa cidade e a gente poder pensar nessa reconstrução, como bem colocado pelo Ricardo, por tudo que passamos, a gente poder olhar para essa belíssima festa com um fórum super bem pensado e alinhado, né, para que a gente consiga olhar para o potencial, olhar para o que a gente precisa voltar a construir e a desenvolver dentro da nossa cidade. Temos muitos potenciais. Quando a gente fala da economia azul, temos uma gama muito grande de potenciais. Quando a gente olha, e esses projetos que estão pautados e do que a gente vai ir discutindo ao longo desses 3 dias, nos demonstram que a gente tem, sim, a capacidade de fazer diferente, a capacidade de seguir construindo, a capacidade de poder ter uma cidade e uma região cada vez mais próspera. Nós, como Portos, acreditamos muito nessa construção, nessa discussão, nesse fomento, inclusive, desse momento da gente poder parar e olhar para esse potencial como um todo, traçar, né, os caminhos necessários. É super importante, além da discussão que nós vamos fazer aqui, chegar na quarta-feira, né, no final do dia, quando estiver concluindo os trabalhos, a gente poder elencar aí diversas ações que, a partir dessa construção que vamos fazer aqui, a gente vá para a prática. Então, a provocação, né, que eu gostaria de deixar, além da gente discutir e buscar muito conhecimento que será nos apresentado, né, com essa programação, também pensar as ações que a gente precisa fazer a partir disso. É super importante discutir, mas mais ainda irmos para a prática depois disso tudo, né, de transformar todo esse conhecimento em ações que gerem resultado para a nossa comunidade. Então, que a gente tenha um excelente evento, com muita discussão, vamos aproveitar toda essa mobilização e o tempo, né, de cada uma dos painelistas, o tempo de cada um dos senhores, para que a gente construa juntos essas alternativas e esse caminho de desenvolvimento para a nossa região. Obrigado pela presença de todos. Vamos aproveitar, vamos discutir, vamos construir junto nesse momento. Muito obrigado e um bom evento a todos nós. Neste momento, convido a presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Rio Grande e São José do Norte, Letícia Vanzelotti, para fazer uso da palavra. Muito bom dia a todos. As autoridades já citadas, eu não vou me arriscar a falar de forma técnica aqui hoje, porque acho que eu não tenho tamanho conhecimento para isso, mas eu quero dizer a todos que é um prazer para mim, enquanto presidente da CDL, receber todos vocês aqui, o empresariado local, dizer que ter esse Fórum da Economia Azul dentro da programação da Festmar nos deixa satisfeitos, nos deixa alegres em poder promover algo que realmente possa desenvolver economicamente a nossa região. Quero dizer que os empresários aqui presentes, assim como os associados da CDL, os associados da Câmara de Comércio,
falando da Portos RS e de todos mais que estão aqui hoje, nós somos, sim, responsáveis por tornar o ambiente, a cidade de Rio Grande, um local melhor para se viver, melhor para se trabalhar, e que a gente consiga reter aqui na cidade de Rio Grande pessoas que, assim como nós aqui presentes, se preocupem em tornar a nossa cidade um lugar melhor, maior e melhor para desenvolvimento não só econômico, mas também turístico da nossa região, como o Fórum também faz isso também. Quero dizer que muitos dos rostos que eu vejo aqui hoje, eles são familiares. Nós viemos trabalhando há muito tempo juntos para ter um evento desse porte aqui na cidade, e acho que cabe a todos nós encorpar esse grupo, né? Eu acho que a gente pode vender a nossa cidade, a gente pode vender os nossos eventos de uma forma cada vez mais qualificada, porque o nosso time é, sim, muito forte, e a gente tem a responsabilidade também política, né, de levar os temas da nossa região ainda mais longe e conseguir, assim, um ambiente melhor para todos nós. Teria mais para falar aqui, elogiando o grupo de trabalho que vem fomentando tudo que vem acontecendo, não só no Festimar, mas nesse fórum aqui hoje. Eu presenciei de perto as inúmeras reuniões que aconteceram para que houvesse aqui hoje, amanhã e depois as discussões mais importantes do tema. E eu gostaria, então, de dar muito boas-vindas a todos que estão aqui hoje e que a gente possa, na quarta-feira, assim como falou o Cristiano Klinger, sair daqui alegres de ter discutido e promovido temáticas tão importantes para a nossa região. Sejam muito bem-vindos e que a gente tenha um ótimo fórum. Convido agora para fazer uso da palavra o diretor para o Rio Grande do Sul da ABEMAR, Luciano Gonçalves. Primeiramente, gostaria de ressaltar algumas presenças aqui que eu julgo bastante importante por todo o envolvimento para que a gente pudesse ter uma atividade com a pujança como esse fórum, que é o nosso terceiro fórum de desenvolvimento, mas também ressaltar o SEM, que é o Seminário da Economia do Mar Nacional, uma atividade que vai acontecer, inclusive, não só aqui, na nossa cidade, é um primeiro ciclo de 6 eventos que acontecerão, a exemplo deste formato, e mais 5 estados da nossa federação. Saudando as 2 atividades que somam forças para fazer essa entrega brilhante para nós, eu aproveito para saudar a presença da Letícia Vanzelotti. Letícia, uma pessoa que vem, ao meu ver, né, pelo pouco tempo de convivência, no sentido de trabalho, vem fazendo um grande trabalho para a nossa cidade do Rio Grande, à frente da CDL, e gerando grandes resultados. Há pouco a gente conversava do quanto é difícil fazer um Festimar no curto espaço de tempo que se teve, mas talvez, Letícia, um curto espaço de tempo, mas talvez uma das melhores entregas. Parabéns. Também quero saudar a presença do deputado federal Alexandre Lindemeyer, e falo isso por conta dele ser o presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Indústria Naval, que está promovendo, não só na nossa querida Rio Grande, no nosso querido Rio Grande do Sul, mas em todo o nosso Brasil, a retomada de um setor econômico do nosso país, que outrora foi pujante e importante, e agora se reconstrói e, novamente, demonstra sua importância não só para o Brasil nesse momento, mas para o mundo também, que olha para nós novamente em relação a essa pauta. Quero saudar e agradecer o presidente nacional da ABIMAR, que aqui se faz presente, João Azeredo, e agradeço em especial porque eu não estava preparado para fazer essa fala, era ele que faria, e ele me disse: não, Luciano, hoje tu vais representar a ABIMAR, a nossa ABIMAR, o nosso SEM, que é o Seminário de Economia do Mar. Portanto, saúdo a sua presença, presidente, e lhe agradeço pela confiança. Também quero saudar o Ricardo Ávila, nosso presidente do APL, uma pessoa que eu tenho cada vez mais estado próximo por conta da organização dessas atividades e aprendido muito também com ele, e a partir daí registro, porque é a pessoa que talvez seja a referência aí do nosso fórum local hoje, na atualidade. Então, parabéns pelo trabalho, Ricardo.
Também ainda saudar o Vitor Magalhães, que representa neste ato a nossa prefeita municipal do Rio Grande, mas não só por isso, um grande amigo de longa data, que eu tenho certeza e convicção das suas capacidades, Vitor, e por isso tu ocupou os espaços que já ocupou e hoje representa aí o nosso governo municipal nesse evento. Também o Jones, da Transpetro. O Jones, um grande amigo também, não é de agora, de longa data, das jornadas por esse Brasil em defesa da indústria naval, e hoje representa o âncora da Festmar enquanto patrocinador, mas também grande parceiro dos dois fóruns. Também o Cristiano Klinger, não poderia deixar fazer a referência. Cristiano representando o nosso governo do Estado, a nossa Portos RS, empresa pública que vem fazendo a diferença na condução do nosso porto e dos demais. Também o Almirante Fonseca Júnior, almirante que representa uma força importante das nossas 3 forças, né? E por que não dizer, para mim, aquela que eu mais tenho proximidade por conta de termos aí o 5º Distrito Naval situado na minha terra, na nossa terra, na terra dos rio-grandinos, né? Então, que bom tê-lo presente também. Não poderia deixar de citar aqui a força de trabalho, né? Joacir Pedro. Joacir é da Federação Única dos Petroleiros, diretor nacional, vem exclusivamente para estar conosco aqui na abertura. E, por fim, nas citações ainda, eu queria citar aqui um dos nossos principais patrocinadores também, que é o Sebrae. E aí eu cito muito rapidamente aqui o amigo Regazzi, que é uma autoridade na economia do mar, talvez seja de autoria dele, o principal livro tratando da pauta no Brasil hoje, que bom de ter presente, mas também cito o Ciro, parceiro regional, que me dá muita força para que a gente possa avançar em conjunto, e não poderia, né, por fim, deixar de citar a Kelly Valadares, por conta também da presença do Sebrae Nacional aqui, um dos patrocinadores deste fórum, mas também um dos patrocinadores do Festmar como um todo. Depois de todas essas citações, e para encaminhar, né, eu acho que o mais importante é isso, é ressaltar as pessoas, também queria dizer que esse evento ele é um evento que traz uma característica singular, né? É um evento que une 2 grandes iniciativas, como eu disse, o nosso 3º Fórum de Desenvolvimento da Economia Azul, mas também o SEM, que é o primeiro seminário nacional, que, como eu disse, vai percorrer 6 estados da federação, começando pelo nosso Rio Grande do Sul. Uma decisão de um colegiado da BIMAR, que, por conta também da nossa intervenção nas reuniões nacionais, acabou entendendo que o ponto de partida dessa jornada pela nossa nação, pelo nosso Brasil, poderia, então, a nosso pedido, ser a cidade do Rio Grande, o estado do Rio Grande do Sul. Então, com uma grande alegria que a gente faz parte, então, desse processo, enquanto ABIMAR, Associação Brasileira das Empresas de Economia do Mar, e a gente vai estar presente também nos demais cenários do fórum. E hoje, depois da nossa palestra magna, a gente vai estar trabalhando e apresentando para todos que aqui estão presentes a primeira pauta, na verdade, o primeiro painel, que vai versar sobre tudo que envolve, inclusive, a nossa cidade, que são as cidades azuis, uma temática que está numa crescente, está em debate e não poderia ser diferente. O primeiro SEM nacional acontece em Rio Grande, primeiro painel, ABIMAR presente, falando das cidades azuis, ou seja, também da nossa cidade do Rio Grande, que com toda certeza é uma cidade azul, e agora delineando com a política de cidade azul, ela vai, se Deus quiser, e assim nós trabalharmos, se desenvolver cada vez mais para o nosso povo, para os nossos rio-grandinos, para a nossa sociedade, e isso vai ecoar através do SEM, no nosso estado e no nosso Brasil. Obrigado. Prosseguindo, convido agora para fazer uso da palavra a representante do Sebrae Nacional, Kelly Valadares. Bom dia a todos. É com muito orgulho que nós, enquanto Sebrae, nos fazemos parte desse fórum e estamos aqui presentes. Acreditamos no potencial transformador de toda a economia regenerativa e sustentável. Por isso, apoiar essa iniciativa está totalmente alinhado com o nosso compromisso
de fomentar e também estimular novos modelos de negócio, promover a inclusão produtiva e fortalecer o pequeno negócio em setores estratégicos, como a Blue Economy. Obrigada e um bom fórum a todos. Convidamos agora o diretor de Transporte Marítimo da Transpetro, senhor Jones Alexandre Soares, para fazer uso da palavra. Bom dia a todas e a todos. Agradeço a Deus por estar aqui participando, senhoras e senhores, desse evento que reputo tão importante para a cidade do Rio Grande, para o Rio Grande do Sul, Alexandre, mas para o Brasil como um todo. Tudo aquilo que disse Ricardo, Cristiano, Letícia, Luciano e Kelly, parece que não foi combinado, mas está muito bem interligado. Porque quando a gente trabalha para o bem comum, as coisas funcionam e se integram de uma maneira maravilhosa. E o que nós estamos vendo aqui, senhoras e senhores, tem a ver com um conceito muito importante que eu peço a todos que compartilhem nos seus fóruns, nas suas redes sociais, nas suas conversas com as famílias, que é a questão que o Brasil é um país marítimo, sim. E o Brasil é um país marítimo com todas as suas potencialidades geográficas, 7.500 quilômetros de costa, 23.000 quilômetros de rios navegáveis, um potencial imenso que tem a capacidade de trazer riqueza e renda para nós brasileiros. A cidade do Rio Grande não merece não ter economia do mar, Luciano. O Brasil não merece que aconteça de novo aquilo que nós tivemos, infelizmente, em épocas recentes, em que desperdiçamos um potencial imenso de riqueza e renda gerada para o nosso país. É aquilo que a Transpetro acredita. Acredita nisso aqui. Acredita na economia do mar. Acredita que o potencial gerado pela sua economia vai ser extremamente benéfico para os riograndinos, para os brasileiros como um todo. Mas para isso, senhoras e senhores, nós precisamos estar unidos. Precisamos que cada vez mais eventos como esse reconstruam aquilo que o Brasil merece. E essa reconstrução, olha o círculo virtuoso que ela traz. Transpetro, que acredita no seu potencial como empresa de logística estatal com muito orgulho, está agora reconstruindo a indústria naval brasileira, aqui em Rio Grande, com os nossos 4 rendes, que são só o começo, Ricardo, só o começo, e criando um círculo virtuoso na educação. Apoiamos aqui jovens de Rio Grande, vocês jovens de Rio Grande, estamos já abertos num convênio com o CCMAR, que vai naquilo que é a base desse desenvolvimento que a economia do mar traz, que é a questão da educação. Nosso convênio com o CCMAR nos dá muito orgulho, porque é isso que a gente acredita que a Transpetro existe, para que ela promova educação e renda e desenvolvimento para todos os brasileiros. Muito obrigado pelo convite à ABEMAR, à Câmara dos Diretores de Lojistas. Estamos juntos nessa navegação. Um grande abraço e fique com Deus. Para uma saudação especial, nós convidamos, neste momento, o deputado federal Alexandre Lindemeyer. Minha saudação a todos e todas. Quero aqui especialmente saudar ao Ricardo Ávila, representando aqui o arranjo produtivo local. Saúdo também ao Cristiano Klinger, representando a Portos RS. Também saúdo a prefeita Darlene
Pereira, que também nos presenteia com a sua presença, aos representantes aqui da ABEMAR, também a Letícia Vanzelotti, presidenta do CDL, quero saudar especialmente pela ABEMAR o João Azeredo e o Luciano Gonçalves também, a todos que aqui estão, a todas as autoridades já nominadas pelo protocolo, especialmente também ao Almirante Fonseca Júnior. Muito já foi dito aqui nessa preliminar, nessa abertura desse terceiro fórum. E não é por acaso, né, que nós podemos comemorar estarmos realizando este evento, como foi também mencionado pelo Ricardo, numa das câmaras de comércio mais antigas do Brasil. E essa Câmara do Comércio ela não surge aqui por acaso, é pela cidade portuária que somos, da qual fazemos parte, onde a nossa história está extremamente ligada às águas, né? Cidade das águas, não tem acaso. Então, todo o nosso desenvolvimento parte a partir exatamente das águas. A nossa universidade, a Universidade do Mar, a presença do 5º Distrito Naval, do Polo Industrial, tudo passa pelas águas. Desenvolvimento da nossa gente, pautado principalmente através do desenvolvimento gerado pela riqueza gerada pela economia dessa terra a partir da existência desse porto. Então, fica aqui a certeza de que nós estamos diante de uma grande oportunidade. Neste terceiro Fórum da Economia Azul e esse seminário nacional proposto pela ABEMAR, no sentido da gente discutir o desenvolvimento, né, nesses próximos 3 dias, sem dúvida alguma, nos permitirá que nós possamos, como também foi mencionado aqui, ao final deste evento, nós possamos ter encaminhamentos que possam fortalecer o desenvolvimento social e econômico aqui do nosso município, da nossa terra, e como foi dito também pelo Jones, desenvolvimento do Rio Grande do Sul e do Brasil. E alguns exemplos, como foi mencionado também, a Cidade das Águas, a Cidade Azul, também tem aqui a presença de um exemplo que me parece que precisa ser multiplicado, que é o exemplo do Rio de Janeiro, ao criar a Secretaria da Economia Azul. Nós, comumente, dizemos que o Brasil é gigante e enxergamos o Brasil de terra e não enxergamos o Brasil das águas, né? E essa economia azul, ela nos desafia a estarmos permanentemente planejando, debatendo, para que nós possamos, com sustentabilidade, né, mas que nós possamos aproveitar essa oportunidade para o desenvolvimento econômico e social da nossa gente. Então, obrigado pela oportunidade, parabéns por mais esse evento, e que a gente tenha um grande evento no transcorrer desses 3 dias. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Nós havíamos recebido a informação que a nossa prefeita estava em reunião com a Agência de Desenvolvimento Francesa e que não poderia estar presente. Mas, felizmente, tivemos um pequeno atraso e permitiu que a prefeita Darlene Pereira faça o seu pronunciamento neste momento. Bom dia a todas e todos, as autoridades já nominadas. Realmente, que bom que houve este atraso, né? Porque lá aconteceu no tempo, né? Eu estava tratando com europeus, eles são todos cuidadosos, e nós também fomos. Então, fiz a abertura do encontro, a equipe continua reunida lá. Este é um projeto da agência francesa que dialoga com o que a gente vai conversar aqui, porque é um projeto que financia questões que vão atuar nas questões ambientais, no cuidado ambiental e na proteção da cidade também, né? Então, nós estamos hoje com uma dupla ação aí, mas com o mesmo foco, e isso é muito importante. Então,
agradecer a oportunidade da gente estar aqui conversando, falar da importância da discussão desse tema, né? E aqui eu quero resgatar, com muito orgulho, de que lugar a gente está falando, né? De que lugar eu hoje sou prefeita. Da cidade mais antiga do estado do Rio Grande do Sul, da cidade que histórica e carinhosamente é chamada de Noiva do Mar, e da cidade que é a capital das águas. Nós temos uma história muito grande, muito intensa com as águas. Por muito tempo, Rio Grande parece que teve um certo medo de olhar para isso. Talvez pelo sofrimento passado por tantos migrantes que chegaram até aqui para construir a nossa cidade. Mas que bom que hoje a gente olha e dialoga com toda a riqueza que essas águas nos trazem, sejam as águas salgadas do mar, sejam as águas doces da lagoa. E é que é nessa mistura que nós vamos pensar e construir o nosso desenvolvimento. Quando eu vejo o vice-almirante aqui, eu lembro do privilégio que a gente teve na época, no início dos anos 2000, quando discutimos e junto com a Marinha, a questão da Amazônia Azul, que já pensava na proteção desse nosso território das águas, né? A gente sempre cuidou do território de terra. É muito importante também cuidar e olhar para isso. E nós somos uma cidade das águas. Então, nós precisamos pensar, valorizar isso, reconhecer isso e construir a nossa riqueza a partir daí. Mas construir uma riqueza pensando na sustentabilidade, pensando na continuidade disso para o futuro, de nossos filhos, netos e bisnetos, né? Rio Grande tem uma longa história e a gente entende que deve continuar trabalhando nesta linha, né, pensando a sustentabilidade, seja a sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade social e a sustentabilidade econômica. E a gente precisa construir esses modelos de desenvolvimento que integram o social, o ambiental e o econômico. Né? E não foi à toa que nós, já no início da gestão, quando fizemos a reforma administrativa, instituímos na secretaria, que hoje o Vitor é o secretário, a questão da economia do mar. Então, hoje, Rio Grande já tem uma secretaria que cuida da economia do mar, né? Desenvolvimento, turismo, emprego, renda e economia do mar. Né? Às vezes parece que é só simbólico colocar um nome. Não, a gente coloca o nome porque a gente quer efetivar esse trabalho. E é um trabalho que a gente não vai fazer sozinho, né? Então, a gente conta com todos vocês que estão aqui, que são pessoas importantes e que já trabalham nessa pauta e que já olham para isso. Então, essa construção ela tem que ser coletiva, né? E nós temos que ter a humildade e a abertura suficiente para entender que ninguém faz nada sozinhos. Estamos neste grande barco, né? Como já que a gente está falando de mar, estamos neste grande barco. E esse barco precisa andar e ter sustentabilidade. Então, um bom evento para nós. Estou curiosa, quero participar e poder aprender muito com vocês também. Muito obrigada. Damos início, neste momento, então, à programação do terceiro Fórum de Desenvolvimento da Economia Azul do Rio Grande do Sul e do primeiro Seminário Nacional de Economia do Mar, edição Rio Grande do Sul. Este evento é uma realização da Portos RS, Autoridade Portuária dos Portos do Rio Grande do Sul, do Arranjo Produtivo Local APL Marítimo, da Câmara de Dirigentes Lojistas de Rio Grande e São José do Norte, da ABEMAR, Associação Brasileira das Empresas da Economia do Mar, e do Grande Pacto da Inovação. Queremos registrar que nós estamos recebendo também uma missão do SEBRAE com empresários de Tapes, Camaquã, Arambaré e Barra do Ribeiro, promovendo a interação de Rio Grande com outros municípios da nossa região. O evento conta ainda com o patrocínio da Transpetro, Badesul, BRDE, Icatu Coopera, Sicredi, Sebrae e Bianchini. Além disso, tem o apoio institucional da Prefeitura Municipal do Rio Grande, da Universidade Federal do Rio Grande, da Marinha do Brasil, da Aliança Rio Grande, da Câmara de Comércio e do Sindienergia do Rio Grande do Sul. O terceiro Fórum de Desenvolvimento da Economia Azul do Rio Grande do Sul
tem início com a palestra magna Bioeconomia Azul, superar desafios e aproveitar oportunidades para um futuro mais azul, que será proferida por Sérgio Miguel Leandro, diretor do Instituto Politécnico de Leiria, Portugal, e coordenador do Smart Ocean Marine Science. Vamos recebê-lo. Antes de mais, muito bom dia a todas e a todos. É um grande gosto de estar aqui convosco durante estes dias, durante este Fórum de Desenvolvimento da Economia Azul. Agradecer imenso o convite que foi formulado, quer pelo SEBRAE, pela UFR e também depois pela Prefeitura, que se juntou através do Magalhães. Obrigado pelo vosso convite e obrigado também pelo desafio de estar aqui neste momento tão importante, desta palestra magna, que me foi, de algum modo, desafiada há alguns dias, e aquilo que é a importância deste tema em concreto e daquilo que também é a confiança que depositaram em mim, na Universidade Politécnica de Leiria, para falar sobre este tema que é realmente importante e que eu estava a ouvir os diferentes palestrantes, os que falaram de início, nestas apresentações iniciais, e estava cada vez mais confiante que aquilo que preparei para os próximos 45 minutos, Cláudia, vai claramente ao encontro daquilo que são as expectativas. É, obviamente, um prazer e um gosto estar aqui novamente convosco, aqui no Brasil. Dar nota que o SEBRAE já é quase um parceiro da Universidade Politécnica de Leiria. Tive o orgulho de, em novembro, salvo erro, ter estado em Niterói, no Rio de Janeiro, onde nós começámos também a trabalhar esta matéria. Depois, com o desenvolvimento dos trabalhos e daquilo que são claramente as parcerias que vão sendo estabelecidas, percebo cada vez mais que realmente o Brasil está altamente empenhado nesta economia azul, desenvolver os territórios, desenvolver as comunidades e dar nota a isto ao deputado federal que há aqui um conjunto de Estados do Brasil que estão atentos, que certamente vão, de algum modo, colocar em prática aquilo que será uma grande estratégia da exploração deste recurso azul, da parte dos oceanos, dos nossos mares, e estando aqui na Cidade das Águas, isso cada vez faz todo o sentido, mas estava a dizer que eu sinto cada vez mais que há um conjunto de Estados, norte a sul do Brasil, que estão claramente focados nesta questão da temática de economia azul e, obviamente, que há aqui parceiros-chave que estão a ser colocados nesta equação de economia azul. Estou a olhar ali para os colegas do SEBRAE que estão muito envolvidos e muito empenhados em que tal seja possível, mas também as universidades, e dar o exemplo da UFR aqui, do Rio Grande do Sul, que temos vindo a trabalhar com o professor Gibon há uns tempos, e dar nota daquilo que é o papel do planeamento e do trabalho de preparação de algumas iniciativas. Eu lembro que eu e o Ciro temos trabalhado há coisa de, 3 meses, online, a preparar esta apresentação e esta participação neste fórum. Isso revela muito daquilo que é um compromisso, ou seja, claramente pensar que não é só vir aqui no dia 12 falar neste terceiro fórum de economia azul, mas preparar essa participação, mas olhar para o futuro. E o Magalhães tem muito esta, que é colocar métrica, ou seja, objetivos claros. O que é que nós vamos alcançar com isto? E acho que isso também reflete muito daquilo que é o compromisso, ou seja, olharmos para uma estratégia, definirmos essa estratégia, mas também, claramente, definir objetivos. E é por isso que eu estou aqui também, de alguma maneira, para vos ajudar a perceber um pouco mais, se conseguir, daquilo que é a economia azul, em particular da bioeconomia azul, porque, sendo eu biólogo, tenho que falar mais das biocoisas, não é? Mas, obviamente, que há aqui todo um contexto da economia azul que tem muito por base aquilo que são os recursos biológicos e aí vamos perceber. Eu preparei esta apresentação, espero que possa ir ao encontro das vossas expectativas, sendo a palestra magna, a responsabilidade é maior, mas cá estou eu para dar resposta a essa responsabilidade em concreto. Eu pensei nesta palestra focando aqui em 3 aspectos que eu vou partilhar convosco. Por um lado, quais é que são os desafios que atualmente existem na bioeconomia azul, ou na economia azul no seu todo, perceber quais é que são as oportunidades da bioeconomia azul, mas mais do que falarmos em termos teóricos e conceptuais do que é a economia azul, trazer exemplos concretos
de que as coisas já estão a acontecer. E se estão a acontecer noutros territórios, também podem acontecer aqui, em Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo e em outros estados claramente com vocação marítima, não é? E depois, obviamente, também partilhar aqui alguns exemplos, como eu estava a dizer, nesta matéria. Eu queria começar esta palestra, esta fala, vamos fazer aqui um cenário. Vamos pensar, vamos cenarizar um contexto. Cada um de vós, à vossa medida, pode pensar no seu território, na sua comunidade costeira e perceber claramente que há dificuldades nessas comunidades costeiras, há dificuldades acrescidas em virtude daquilo que eram indústrias pré-existentes que começaram a ter alguma crise, não é? Quando falamos da pesca, ou quando podemos falar da construção naval, ou de outras, mas que essas alterações, ou esses, diria eu, aspectos negativos, começaram a ter impacto na vida das pessoas. E então temos ali quase como que a estratégia que possa ter sido adotada por uma comunidade, por uma cidade, por uma região, em que apostou numa ligação forte com as universidades, apostou numa ligação forte com as startups, e com isso começou a olhar para o recurso oceano de um modo diferente. Como, por exemplo, e é este cenário que trago aqui, não quer dizer que seja adotado por todos os territórios das comunidades costeiras, mas perceber claramente que há mais recursos no mar para além do peixe, há recursos no mar para além daquilo que é o petróleo e outros recursos, e por que não olhar para as algas marinhas, não é? Naquilo que seja a sua produção, nas águas, porque as algas marinhas não precisam de fertilizantes, não precisam de água, precisam só daquele ambiente natural. E essas algas marinhas, colocando as universidades e as startups, podem encontrar ali outros produtos, outros serviços que possam gerar toda a economia daquela região e daquele contexto em particular. Refiro ali a questão desde a questão dos alimentos, os cosméticos, os bioplásticos, o sequestro de carbono, que vou falar daqui um pouco mais à frente, do que é isto do sequestro de carbono, e cada vez mais fala-se dos créditos de carbono, também na economia azul, que é também claramente uma oportunidade. Depois, o que é que nós temos como efeito desta opção daquela comunidade em concreto, na ligação com o conhecimento, com a ciência e com a pesquisa e com os empreendedores, é alterar o cenário da economia local daquela região. Baseado naquele cenário da bioeconomia azul, com a criação dos empregos, falou-se muito anteriormente da questão da inclusão, da distribuição da renda. Nós conseguimos isso claramente através da transformação daquilo que são as indústrias, com base no conhecimento, com base na inovação e com base naquilo que é o recurso de mar. E essa comunidade, com essa opção que teve através desta ligação a estes atores, conseguiu afirmar-se como uma referência internacional da bioeconomia azul. Portanto, não esqueçam desta história, vamos voltar no final a falar sobre ela e certamente cada um de vós, desde o norte ao sul do Brasil, consegue identificar no seu território que isto podia ser possível em concreto. Muito bem. Falando da bioeconomia azul, só fazer aqui os breves contextos, que é para todos nós também estarmos de algum modo alinhados. A bioeconomia azul, e aqui o branco não se percebe, mas felizmente consegui pôr aquelas letras a azul, que era aquilo que eu queria realçar. Na prática é o desenvolvimento sustentável e também o uso responsável dos recursos dos oceanos, mas que promovam tal aumento do valor agregado. Por outro lado, temos como objetivos principais desta bioeconomia azul, que é baseada no conhecimento, baseada também naquilo que a natureza nos possa vir a dar, a proteção dos ecossistemas marinhos, a criação de empregos verdes e inclusivos e também não esquecendo aquilo que são os objetivos do desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. Nós podemos claramente, quando falamos da bioeconomia azul, referir aquilo que tem a ver com as oportunidades de inovação, com os contextos de criação de riqueza e também com as ações de conservação da natureza e, lá está, unindo a ciência, a natureza, as comunidades, para que possa existir este tal futuro mais resiliente e mais sustentável em termos globais. Nós podemos dividir a questão da bioeconomia azul em vários setores. Falamos em setores emergentes, falamos em setores tradicionais, mas que na prática utilizam os recursos biológicos aquáticos
para, de forma sustentável, produzir bens, produzir serviços e gerar renda. E aqui, nestas imagens, estão ali retratadas, nesses ícones, conseguem, de alguma maneira, começar a perceber quais é que são esses setores da economia azul que nós temos em concreto. Não é? Eu vou explicar de modo mais específico cada um daqueles setores e há ali, se calhar, abordagens que seriam menos perceptíveis àqueles que são menos atentos a esta temática. Falar nos setores tradicionais é falar naqueles setores que, embora já estejam estabelecidos há um longo tempo, começam a procurar também soluções de inovação para desenvolver este mesmo setor da economia azul. E essas opções de investimento e inovação têm a ver com o facto de quererem tornar cada vez mais eficientes, mais sustentáveis, para gerar claramente valor agregado nessas áreas em concreto. O que é que nós temos nos setores tradicionais da bioeconomia azul? Temos, obviamente, a questão da pesca, naquilo que tem a ver com a captura de peixe, mas também outros organismos marinhos, crustáceos, bivalves, etc. A questão da aquacultura, como é que a aquacultura também, naquilo que está relacionada com a produção dos organismos aquáticos, pode claramente também fornecer proteína para a alimentação humana. O processamento de pescado, intrinsecamente ligado quer à pesca, quer à aquacultura, na transformação e também na conservação e valorização do pescado. E um outro setor que eu incluí nestes setores tradicionais da bioeconomia azul tem a ver com o turismo marítimo e costeiro. E aqui o turismo marítimo e costeiro, aquele que é baseado nas experiências ligadas ao mar, quer seja o desporto, a observação da natureza, a observação também daquilo que é a vida selvagem. Então, eu começaria pelos desafios da pesca. Certamente estas reflexões, muitos de vós já o tiveram, podem estar ou não, de algum modo também, alinhados e defender estes desafios. Eu trouxe 5 desafios, 5 oportunidades para cada um dos setores da bioeconomia azul, quer sejam os tradicionais, quer sejam os emergentes. E como eu estava a dizer ainda há pouco, para além destes desafios que existem, eu quis trazer também soluções concretas. Exemplos de como outras comunidades, outros empreendedores já estão a trabalhar para dar resposta àquilo que é a exploração da bioeconomia azul, gerando renda, gerando emprego e também gerando aquilo que é o desenvolvimento socioeconómico dos territórios. Aqui falamos na questão dos desafios em algo como a questão da sobrepesca e o esgotamento de alguns estoques pesqueiros, naquilo que tem a ver com a redução da biodiversidade e também da capacidade dos oceanos de produzir a quantidade de recursos que estão a ser capturados dos oceanos. A pesca ilegal e não declarada, que tem claramente impacto numa boa gestão adequada dos recursos, nós não sabendo aquilo que capturamos, as quantidades, onde, como, porquê, não conseguimos definir medidas de gestão que sejam adequadas claramente à boa gestão dos recursos dos estoques de peixe. Trago-vos aqui como um outro desafio que são as capturas acessórias, ou seja, aquelas capturas que não são dirigidas em particular por uma pescaria, mas que fruto da utilização de artes de pesca são, de algum modo, capturadas juntamente com aquilo que nós pretendemos em concreto. E aqui falo o exemplo da questão de espécies tão emblemáticas como as tartarugas, os mamíferos marinhos, as aves marinhas. Pode parecer aqui uma questão mais elevada proteção ambiental, mas cada organismo tem o seu papel-chave nos ecossistemas e naquilo que é o bom funcionamento e na saúde dos ecossistemas marinhos. Trago-vos aqui também um tema de desafios que tem a ver com as alterações climáticas. Não é? Hoje em dia é mais do que visível estas mudanças climáticas que estão um pouco por todo o planeta, numas regiões mais intensas, noutras ainda não menos intensas, mas vai chegar a todo lado. E certamente aquilo que se já sentiu aqui no Brasil tem a ver muito com esta questão das mudanças climáticas que estão a verificar. E quando falamos nestas alterações climáticas nos oceanos, falamos em aspectos que estão relacionados com o facto de, por vezes, as populações, os peixes desaparecerem em determinado local porque as condições deixaram de ser ótimas. Não é? Tal como nós, humanos, vamos deslocando para os locais onde estamos mais confortáveis, os peixes também fazem a mesma coisa. Portanto, por vezes, o colapso de algumas pescarias tem claramente com o quê?
tem a ver com o aumento de temperatura da água que leva à deslocação dessas populações ou mais para norte ou mais para sul, de acordo com o hemisfério. E há aqui outra questão, daquilo que são os desafios da pesca, que tem a ver com o quê? Tem a ver com a precariedade, muitas das vezes, a precariedade daquilo que são as condições de trabalho de quem está no setor da pesca. Isso leva a efeitos tão fáceis de nós verificarmos, que é o afastamento dos jovens deste setor, a perda de mão de obra especializada no setor da pesca, mas também não só na pesca, mas também, se calhar, estava a olhar ali para o Sr. Vice-Almirante, aquilo que é a capacidade de recrutamento também para a marinha de pessoas que queiram trabalhar claramente no mar. E nós temos que valorizar cada vez mais quem está no mar, porque se não tivermos pessoas, bem podemos fazer uma melhor estratégia de ação, com exemplos, com os KPIs do Magalhães, mas não havendo pessoas, nada é feito. Portanto, é preciso também, claramente, olhar o que é que está a afastar as pessoas da questão da economia azul. Aquilo que importa também referir não é somente, obviamente, os desafios, mas falar nas oportunidades. Porque cada desafio, cada ameaça tem que ser claramente uma oportunidade. E orar sempre nesta perspectiva mais positiva de todo este aspecto, que é como é que eu posso gerar alguma ação que possa dar resposta àquele desafio, gerando oportunidade e criando aqui negócio também em torno da questão da economia azul. Nas oportunidades, há aqui a questão das certificações das pescarias, do peixe, porque esta questão da certificação, porque pode agregar valor. Ao agregarmos valor a um recurso, a renda que possa ser distribuída para jusante é maior, conseguimos ter mais pessoas a trabalhar nos setores e, com isso, conseguimos dar resposta àquela que era uma estratégia pré-definida para o desenvolvimento daquele setor em particular. Hoje em dia, quando se fala da tecnologia, pensamos que a tecnologia, o digital, é só para criar novas aplicações para nós termos nos smartphones, quer seja Android ou iPhone, mas o que é certo é que essas mesmas aplicações, essa tecnologia digital, começa a penetrar claramente na economia do mar, começa a penetrar claramente, por exemplo, ao nível da pesca, e isto muda completamente o cenário da pesca. Imaginem o que é termos a bordo tecnologia que permite rastrear automaticamente o pescado, registrar numa tecnologia blockchain e eu saber, quando vou consumir ou comprar aquele peixe, que foi pescado pelo pescador X, no local Y, à hora Z. Isso aumenta aquilo que é a confiança do consumidor e está a gerar mais valor, está a agregar valor ao pescado. E com isso nós temos de ter impacto neste mesmo desenvolvimento. A valorização da pesca artesanal é importante não só pela pesca em si, mas também, a Sra. Prefeita sabe isto tão bem, que é a questão da cultura das comunidades. Aquilo que é a identidade da comunidade, a identidade das comunidades costeiras tem a ver muito com o quê? Com aquilo que é a sua ligação ao recurso mar, à pesca, etc. Cada vez mais falamos, não só em Portugal, mas um pouco por todo o lado, naquilo que é envolver um diferente conjunto de atores na gestão de uma pescaria. Não deixar somente os cientistas fazer a gestão da pesca, mas trazer as instituições públicas que estão relacionadas, o governo, mas também trazer, sobretudo, quem? Os atores. Os pescadores serem envolvidos neste processo da cogestão participativa da gestão dos recursos, por forma a que nós consigamos claramente que os pescadores sejam os primeiros defensores daquilo que seja a defesa do seu recurso, defesa da pesca, porque não tendo os pescadores do lado certo, as coisas têm tudo para dar errado. Portanto, é um pouco nesta matéria que temos que aqui trabalhar em concreto. Exemplos, que é para não pensarem que eu vim de Portugal, de Leiria, falar de coisas bonitas sem ações concretas. E temos aqui ações concretas, um pouco a nível internacional, como esta questão da pesca está claramente a mudar, com ações que levam à proteção dos oceanos. Na redução dos impactos naquilo que são as práticas destrutivas da pesca, cada vez mais há soluções inovadoras que olham para a pesca de um modo não impactante. Eu tenho aqui este exemplo, que é da Noruega, de tecnologia que foi desenvolvida para uma pesca de precisão que não gera impacto sobre os fundos marinhos. Vamos ver se eu consigo pôr aqui.
Não dá. Sim. Em cada... Tem esse... Não, em cima, o slide, nesse slide, onde está a cauda da baleia, carregando aí tem um ISO. Vou pedir ali a pôr. Aí. Carregando em cima, 2 vezes, em cima, na imagem. Eu vou tentando explicar aquilo que eu queria mostrar, então eu controlo. Se procurarem na internet por esta empresa, vão perceber aquilo que é o desenvolvimento de uma tecnologia de precisão de captura de vieiras, aqueles bivalves que estão junto ao fundo, de modo a que não promova a dragagem dos fundos. Portanto, recolhe uma a uma, com o uso de câmara subaquática e com outro tipo de equipamento, que vai recolhendo cada um em particular. Temos também uma outra exemplo, ainda há pouco referi, da questão da... E aqui é uma tecnologia da blockchain, que é uma tecnologia digital do registro, do momento da captura do pescado e a venda quase imediata por parte do pescador daquele peixe que capturou. E com isso também, com esta tecnologia do blockchain, também ter todo um conjunto de informação, qual é que é a espécie que foi capturada, onde, quando, como e porquê, que é, como eu estava a dizer ainda há pouco, aumentar claramente aquilo que é a confiança do consumidor e aquilo que tem a ver com o aumento do valor do pescado. Nós podemos olhar para outros setores, setores tradicionais, que ainda há pouco estava a referir, como a questão da aquacultura, e perceber também claramente, fazendo a mesma análise que fiz aqui para a questão da pesca, fazendo a análise para a aquacultura, quais é que são os desafios, quais é que são as oportunidades e exemplos de como é que a coisa está também a ocorrer em termos concretos na economia, na aquacultura. Quando nós falamos da aquacultura, há estes desafios. Trago-vos aqui 5 desafios também. A questão da sustentabilidade ambiental, a questão da biossegurança e do bem-estar animal, aquilo que tem a ver com a dependência de farinhas e óleos de peixe, muitas vezes para alimentar o próprio pescado que estamos a produzir em aquacultura, que faz com que nós olhemos para ingredientes alternativos, encontrar novas soluções. A questão quando nós falamos de um tipo de aquacultura não tradicional, daquilo que são as infraestruturas que têm que ser criadas e o custo dessas mesmas infraestruturas. E, por outro lado, a questão de alguma burocracia que possa aqui estar associada a processos de licenciamento, fruto daquilo que é, obviamente, o impacto que possa causar no meio ambiente natural e aquilo que seja a necessidade de nós também salvaguardarmos aquilo que seja o impacto decorrente de uma ação em particular. Nós, quando vemos aqui as oportunidades no setor da aquacultura, e aqui falamos no crescimento daquilo que é a procura de proteína azul. O que é isto, proteína azul? É a proteína que é, de algum modo, obtida através do pescado. Nós avaliamos essa proteína como sendo mais adequada àquilo que é a própria, o alimento mais saudável. E isso leva a que nós possamos, claramente, olhar para a aquacultura como uma fonte da produção desta proteína azul, como eu estava há pouco a referir. É importante também inovar no novo tipo de rações que podemos usar em aquacultura, incluindo outros produtos, como ainda há pouco referi, que possam alimentar quer o pescado, quer também o marisco, o camarão, um exemplo em concreto, e aqui também numa lógica da economia circular, ou seja, perceber que os desperdícios de uma área produtiva, como o agroalimentar, a agricultura, pode ser uma oportunidade para gerar fontes, recursos para a produção de rações para aplicar na aquacultura. Não é? Há aqui também olhar para a aquacultura
para outros locais em que essa produção possa ser possível, não é? Não só em terra, em tanques de terra, mas olhar também para o offshore e perceber como é que este offshore pode ser explorado sob o ponto de vista da aquacultura, com uma nova tecnologia, e dado que o Brasil e bem tem desenvolvido tecnologias offshore para a questão da indústria do petróleo, por que não também utilizar esse conhecimento da indústria do petróleo, das plataformas offshore, para olhar para a questão da aquacultura offshore? Por último, a importância que é o tal melhoramento genético e a parceria entre a ciência e a biotecnologia no apoio à questão da aquacultura. Exemplos? Temos a surgir em Portugal, e mais concretamente em Peniche, um projeto de produção em circuito fechado, um circuito de recirculação de um pescado, de um peixe em concreto, que é a corvina, e com isso, em circuito fechado, diminui impactos ao nível da descarga de água para o meio receptor, aumenta aquilo que é o controle de todas as condições ambientais para o crescimento ótimo daquela espécie em particular, e com isso garantimos também aquilo que é o perfil nutricional desse mesmo peixe posteriormente. Eu não sei se continuamos com os problemas ou não, que dá para passar. A startup focused on sustainable aquaculture. Located inside the port of Peniche, the largest seafood hub in Portugal. By combining state-of-the-art technology with the most recent scientific developments, we provide the best environment for our fish. Our multidisciplinary team ensures the system is always performing to its optimal settings. And every detail matters, no matter how small or how complex they can be. This level of control allows us to grow corvina faster, better, and in a stress-free environment, without using any chemicals or antibiotics. So you can enjoy a sustainable and biosecure product. Corvina, by Scientia. Este é um exemplo desta então, opção na aquacultura de recirculação, mas também é um aspecto que eu gostaria de realçar claramente, que tem a ver com o bem-estar animal. Não é? Se um organismo é criado sem qualquer tipo de stress, toda a energia que obtém canaliza para o crescimento. E aquilo que nós temos claramente é criar as melhores condições de bem-estar para que tudo aquilo que consome seja na produção de proteína animal. Isso consegue-se claramente nestes sistemas, e o facto de crescer mais rápido e com menos stress leva claramente a termos um peixe mais saudável. Este é um exemplo de como estas opções da aquacultura de reciclação podem ser também implementadas um pouco por todo o mundo.
mas, obviamente, olhar para aquilo que são as características de cada uma das espécies em particular. Aqui, ao nível da aquacultura, cada vez mais a genética também está a ser utilizada em concreto. Trago-vos aqui uma empresa que está claramente focada na genética do camarão, naquilo que tem a ver com o encontrar linhagens mais resistentes a patologias, que necessitem de menos antibióticos, que cresçam mais rapidamente, para aumentar a produtividade da aquacultura do camarão. E aqui temos um exemplo de como é que nós podemos aumentar a produtividade, com base na ciência, com base no conhecimento e na inovação, em áreas que, à partida, eram completamente marginais da aquacultura, não é? Como é que nós vamos utilizar a genética também nesta questão em particular. Portanto, um outro exemplo de como as coisas já estão a acontecer na aquacultura, mudando aquilo que é o panorama deste setor em concreto. Vamos olhar agora para outro setor, o processamento de pescado. E aqui, se calhar, quando falamos para a transformação, para a conservação e para a valorização do pescado para o consumo humano, aquilo que são os desafios claramente tem a ver com, de algum lado, o baixo aproveitamento dos coprodutos, aquilo que tem a ver com o processamento e o descarte de alguma biomassa do pescado quando nós vamos fazer o processamento. E aqui tem algumas soluções, algumas inovadoras nesta matéria. Aquilo que tem a ver com a rastreabilidade dos produtos, não é? Falámos também na pesca, falámos aqui no processamento de pescada, naquilo que tem a ver com a garantia clara do consumidor nesta área em concreto. Há, claramente, alguns problemas de logística associados à cadeia de frio, em alguns territórios maior ou noutros territórios menores, mas a cadeia de frio, quando nós falamos de pescado, de bens que são facilmente degradáveis, assume outra particular atenção em concreto. Não é? Portanto, se nós não conseguimos conservar, não conseguimos chegar ao destino com o valor e com o aspecto que devia ter esse mesmo pescado, e aquilo leva ao quê? A não ter a adicionar valor àquele produto. Por outro lado, a indústria do processamento de pescado tarda a ser uma indústria que possa inovar novos produtos. Não é só comprar fresco e depois vender congelado. Há aqui todo um conjunto de modo de vender o pescado que pode valorizar também claramente o peixe que se consome. Quando vemos aqui a questão das oportunidades, no nível do processamento da pesca, do pescado, falamos na valorização dos produtos da pesca, como é que nós podemos fazer essa valorização dos tais coprodutos da pesca. Novamente, uma área que eu referi na questão da pesca, a questão desta tal revolução digital com a automatização e tecnologias 4.0, como é que pode entrar no chão de fábrica ao nível do processamento de pescado. Não é ficção científica, é aquilo que os vou trazer daqui a pouco, mas aspectos ligados com inteligência artificial aplicada no processamento de pescado, identificação automática de imagem, tudo isso também já está naquilo que é a criação de novas tecnologias para o processamento de pescado em concreto. E há ali, por último, nesta oportunidade clara que eu refiro, tem a ver com estas parcerias entre a investigação, entre as universidades, para que desenvolver novos produtos, novos processos, que a indústria depois possa absorver em termos concretos. Em termos de sistemas inovadores, trago aqui um fornecedor de tecnologia. Podia ser este, podia ser outro. Este foi aquele que eu mais facilmente consegui encontrar para ilustrar aquilo que eu queria referir. E o que é que eles utilizam? Aquilo que é tecnologia para o processamento de pescado, naquilo que eu refiro como hardware e software. Ou seja, não é só a própria maquinaria, mas como é que essa maquinaria vai operar em concreto numa fábrica. Se conseguimos pôr aí o vídeo. What do fuzzy algorithms, X-rays and 3D lasers have to do with the fish on our dinner plates? Everything! Today, fish processing is a high-tech industry that uses advanced systems and software to get the fish from the sea to the supermarket. The time it takes to create quality products from fresh fish and deliver them to us is incredibly short. It now only takes a few hours to process the catch and get it on a plane to customers around the world. Cutting-edge technology is what makes this possible. Fresh fish enters production on board or on shore to be weighed, graded and registered into the system. This is where the fuzzy algorithms come into play.
They control the grading and sorting process. With accurate graders, processors can organise daily production around customer orders. Food production software registers everything and helps control processing from the start. Every piece of fish on our plate can be traced directly back to where it was caught, thanks to the software that monitors and controls modern fish production. This helps maintain the quality of raw material and allows processors to comply with traceability regulations. Graded fish is filleted and then conveyed to the trimming process. Fillets are trimmed and prepared for packing or portioning on flow lines. The fish continues to be tracked and monitored. Trimmers have their own workstations with computers that register speed, quality, utilisation and product types. Today, fish portioning is a completely automatic process with little or no manual handling. State-of-the-art technology makes this possible. This is where X-rays and laser vision systems enter the picture. They scan the fillets and help sophisticated software deliver the best cutting pattern for each one in only a fraction of a second. Advanced fillet portioning systems use X-rays and 3D scanners to detect pin bones with incredible accuracy, and then direct water jet cutters to remove them. The same machine then portions the fish according to computer-calculated patterns. This way, the primary product ratio can be maximised. This automated pin boning and portioning process improves yield and quality and creates less waste. Every piece of the raw material is valuable. Trim and pieces that cannot be sold as whole primary products are used to create a variety of tasty treats. This delivers high yield and added value to both the processor and the consumer. The final step of production is also controlled and monitored by high-tech systems and software. Advanced packing, labelling and palletising systems use the data collected throughout the process to pack fish into target weight, fixed weight or other types of packs according to orders. Retail packs are automatically labelled. The labels include traceability information like origin of catch, country of production, or other data that legislation may require. The final product is then dispatched to customers. Throughout this process, integrated food production software has kept track of each fish. This live monitoring allows processors to improve and control every aspect of the fish's journey from the sea to the supermarket. In only a few hours, fresh catch has been processed, packed and shipped to consumers around the world. All this is made possible using advanced, cutting-edge technology that once existed only in science fiction, but now controls the fish processing floor. High-quality products are created with high-tech systems. Esta tecnologia já está disponível no mercado. Agora imagino que é utilizar esta tecnologia na fábrica, no processamento de pescado, na utilização máxima daquilo que é o recurso peixe, o pescado, mas também diminuir o desperdício, acrescentar valor e disto tudo, como toda a comunidade poder ser valorizada. Ao nível do processamento de pescado, trazer aqui também um projeto desenvolvido pela minha instituição, pelo Politécnico de Leiria, que tem a ver com o desenvolvimento de biofilmes para envolver o pescado, eliminando o plástico. Mas estes biofilmes tendo como base as macroalgas, ou seja, extrair compostas macroalgas, criar biofilmes, utilizar na indústria do pescado e estes biofilmes serem edíveis, ou seja, poderem ser ingeridos. Ou seja, não é necessário tirar o plástico, utiliza e consome logo. Portanto, estas também são soluções que começam a ser utilizadas ao nível do processamento de pescado e lá está daquilo que é a ligação entre a pesquisa, o conhecimento e a indústria em gerar novos produtos e gerar soluções aos desafios já existentes. Vou tentar avançar um pouco mais e falar no último setor tradicional da economia, da bioeconomia, passarmos depois aos setores emergentes e dar aqui continuidade àquela história inicial que eu vos falei em concreto. Quando nós falamos do turismo marítimo e costeiro, nós falamos aqui naquilo que é nos desafios, a pressão sobre os ecossistemas, aquilo que é também a sazonalidade, não é? Temos épocas altas, épocas baixas, como é que se pode atenuar essas alterações de fluxo de turistas e visitantes, a gentrificação e a perda cultural é um aspecto que, por exemplo, em Portugal está já muito presente, que é, devido à massificação do turismo, perder um pouco a identidade cultural, a identidade local, que é algo que não deve ser perdido,
porque foi isso que, à partida, gerou a atratividade para os territórios. Portanto, se nós eliminarmos aquilo que era a identidade cultural, perdemos aquilo que é a atratividade para a parte do turismo. Está bem? E, por último, aqui também a questão das alterações climáticas, que está bem patente. Em termos de oportunidades, quando falamos da questão do turismo, ecoturismo, turismo de natureza, daquilo que tem a ver com atividades de observação da vida selvagem, lá está a valorização da cultura através da gastronomia local, o turismo regenerativo, que seja iniciativas que possam contribuir para o restaurar os ecossistemas que estejam, de algum modo, ameaçados, a educação e sensibilização ambiental, eu diria, embora esteja aqui nesta temática do turismo marítimo e costeiro, a educação e sensibilização ambiental tem que ser transversal a todos os setores, não é? Para que nós consigamos claramente ter as tais pessoas que possam depois vir a ocupar aqueles locais de trabalho. Por outro lado, tal como vimos para a pesca, como vimos para a aquacultura, como vimos para o processamento de pescado, as tecnologias digitais também já estão no turismo. Portanto, tecnologia digital vai dar para tudo. Identifiquemos nós qual é que é o problema e o desafio, que nós depois, tendo os tecnólogos, conseguimos trabalhar as soluções em concreto. Ao nível de sites que possam fazer o planeamento das férias, eu, antecipadamente, consigo planear e saber que quero ir para o local X naquela data, porque, nesta questão do surf em particular, consigo ter os locais adequados para aquilo que possa ser um nível de iniciação ao desenvolvimento da prática do surf e depois toda essa plataforma poder gerar aquilo que é, quais é que são os locais, o alojamento, quem é que são as escolas que possam dar apoio em concreto. Trago este exemplo do surf, porque é algo que é claramente impactante na região de Peniche, mas agora é perceber como é que os diferentes territórios também têm produtos turísticos relevantes, atrativos, e como é que podem ser organizados naquilo que é a sua oferta. Aqui tem muito a ver com a organização da oferta em concreto. Ao nível da sensibilização e do turismo, ecoturismo, trago-vos aqui um exemplo de uma tecnologia que está a ser aplicada, tecnologia digital em várias áreas, não é? Que é da Google, em que, através de uma fotografia, nós conseguimos perceber o que é essa fotografia. Agora imagina que é tirar uma fotografia a uma concha e depois vir toda a informação sobre essa espécie. Agora, esta abordagem pode ser feita também para outras fotos, outras imagens. Hoje em dia, com uma imagem, colocando no Google Lens, conseguimos ter toda a informação, o que é que aquilo se refere. Portanto, isto é a inteligência artificial já a funcionar em pleno e como é que está a ajudar claramente também toda uma sociedade a ser mais rápida, porque hoje em dia nós cada vez mais temos menos tempo para o tempo. E temos que aqui ter estas tecnologias de suporte e aqui pode ajudar na questão do turismo marítimo e costeiro. Ao nível dos setores emergentes, acho que aqui é, se calhar, algo que poderá ser mais interessante, aquilo que é o futuro, mas aquele futuro já existente atualmente. Quando nós falamos na biotecnologia azul, quando nós falamos na valorização dos coprodutos de origem marinha, quando falamos no restauro dos ecossistemas marinhos, mas também quando falamos na digitalização e da bioinformática aplicada aos recursos marinhos. Isto é também, claramente, algo que está a ser desenvolvido um pouco por todo o lado e é algo que pode dar ajuda àquela história inicial que nós falámos. Como é que as comunidades podem adaptar, olhar para um futuro, tendo por base aproveitar as oportunidades que já estão a ser desenvolvidas noutros territórios. Olhando para a biotecnologia azul, há aqui um conjunto de desafios. E o primeiro grande desafio da biotecnologia azul é que nós ainda desconhecemos muito sobre aquilo que é a biodiversidade marinha, não é? Há aqui processos de investigação que são muito longos. Basta pensar, a partir do momento em que descobrimos um princípio ativo que possa ser aplicado como um fármaco, o período que leva, em termos de testar, vários níveis de teste, até ser aprovado para utilização em termos farmacêuticos, leva algum tempo. Há aqui custos de desenvolvimento elevados, a importância da articulação entre a ciência, a indústria e o governo naquilo que é claramente os objetivos de cada uma das partes e, por outro lado, a tal regulamentação que tem que existir e que às vezes é complexa. Quando nós falamos de oportunidades, na questão da biotecnologia azul, falamos aqui no desenvolvimento de novos fármacos, novas terapias para serem utilizadas no controle e no tratamento de algumas doenças e que os oceanos têm dado claramente resposta e exemplos concretos. Muitas das vezes é nos oceanos que temos a resposta para o medicamento, para fazer o tratamento daquela doença em particular. Tal como nós
neste caso, vocês, com a questão da Amazónia, têm muita riqueza em termos do património genético e biológico. Nos oceanos a coisa é igual naquilo que tem a ver com essa mesma riqueza. Podemos ver na questão da biofertilizantes e biopesticidas, soluções mais amigas, mais sustentáveis para o combate em termos de pragas e também aumento daquilo que é a produção agrícola. E depois a questão da economia circular, como claramente uma das oportunidades desta biotecnologia azul. Antes de chegarmos aqui aos exemplos, só as oportunidades, sim, agora tinha aqui a questão dos exemplos. E há uma empresa... desculpa. Uma empresa espanhola, uma das primeiras empresas... The world is a pretty big place when what you're looking for fits under a microscope. For today's major biotech companies, helping people to fight disease often starts by finding unique organic compositions hidden anywhere from the rainforests to the deserts. Incredible effort has gone into looking for them on practically every corner of every continent. But the fact is, most life on Earth is not on land, but rather underwater. Just over 35 years ago, one company decided it was time to look for answers under the sea. That is how PharmaMar was born. And that is how it came to be the first company in the world to develop and commercialize an anti-cancer drug of marine origin. Over time, we have gathered and analyzed the largest collection of marine samples in the world by far. This is what we do, and this is what makes us unique. Today, PharmaMar is a global company with affiliates and subsidiaries across Europe and the US. And as the need for our products grows, so does our commitment to stakeholders in every country. All born from a single sustaining passion, bettering the lives of people with serious diseases. The secret is our unique, integrated system, which allows us to control the process from discovery to medicinal development and on through to the marketplace. How is it done? First, we gather samples of marine organisms to study their biological activity in tumor cells. Then we isolate the substance within the sample responsible for the activity. We test its activity against tumor cells and determine its structure so as to design a chemical synthesis process. Approval by the relevant healthcare authorities is sought after the compound has demonstrated its safety and efficacy. As a result of this research process, we have a portfolio of candidates at various stages of clinical development, allowing us to firmly maintain our position as the world leader in marine medicinal discovery, development, and innovation. And to stay strong, we know how important it is to continue to invest in the future. That is why our R&D contribution is one of the highest in Europe. And that is why we're constantly looking for new ways to apply our vast knowledge of marine resources to achieve innovative therapies for diseases which today are still medically underserved, in oncology and beyond. But global leadership is not only about numbers, it's about understanding the challenges of our time. And there is no greater challenge than protecting the biodiversity of our planet. That is why we collect our samples by hand, so as to have minimal impact on the environment, using highly specialized divers. We work together with universities around the world to increase our understanding of the marine ecosystem and to protect our oceans' biodiversity. And we are proud to have discovered and described never-before-seen species in our expeditions. Rigorous scientific research, respect for the planet, and commitment to our stakeholders has transformed us into a global company with the potential for growth far into the future. But above all, into a company with a purpose. Something that can only come from the belief that what we do, every one of us, has a real impact on the lives of thousands of people with unmet medical needs.
There is a word for that. It is called hope. This is the remarkable journey born from one man's vision of the extraordinary possibilities lying beneath the sea, and of the will to go there. Farmamar, inspired by the sea, driven by science, motivated by people. Aquela mensagem da Farmamar diz muito, não é? Inspirada pela natureza, motivada pelas pessoas, naquilo que seja, obviamente, este objetivo em concreto. Tenho aqui o exemplo da outra empresa portuguesa, esta da C4S, que olha para as algas também como essa fonte de compostos para tratamento da dor, também na mesma lógica, que é encontrar os compostos, isolar, testar e depois colocar no mercado. Olá, eu vou avançar um pouco mais, porque senão não consigo chegar até ao fim. A questão da digitalização e bioinformática, falamos aqui muito daquilo que tem a ver, por exemplo, com a falta de dados integrados, infraestruturas tecnológicas limitadas, carência de profissionais especializados, a complexidade e também algumas questões de ética. Mas tudo isto, obviamente, quando nós falamos da questão da bioinformática, tratar os dados do ambiente e dos oceanos para gerar informação, há aqui tudo aquilo que é um conjunto de oportunidades que vão, utilizando estas componentes mais tecnológicas, a bioinformática, a digitalização, olhar para a exploração genómica da biodiversidade marinha, o uso da tal inteligência artificial e machine learning nestes processos também, aqui em concreto, a monitorização remota em tempo real dos oceanos, algo que é por vezes tão difícil e tão importante nós termos o conhecimento em tempo real daquilo que se está a passar nos oceanos, não só ao nível da navegação, mas também daquilo que tem a ver com os impactos em termos ambientais, a ter plataformas colaborativas entre a ciência e as próprias indústrias. A nível europeu, nós estamos com este grande projeto, que é criar um gêmeo digital dos oceanos, ou seja, obter um conjunto de dados dos oceanos. Esses conjuntos de dados vão gerar algoritmos, vão gerar modelos predictivos, para que nós possamos claramente antecipar qual é que vai ser o impacto de algumas opções que nós possamos tomar relativamente ao uso dos oceanos, para ter uma decisão informada e assertiva. Isto consegue-se sabendo aquilo que será o impacto corrente, tendo por base o histórico e os dados. Não é? E isto claramente ajuda-nos não só a antecipar impactos nos oceanos, fruto de escolhas que nós possamos vir a obter, mas também coisas tão simples como qual é que é o melhor local para colocar aquela aquacultura, dado as condições ambientais que existem. Nós conseguimos isto com, por exemplo, com o gêmeo digital dos oceanos. Eu vou passar um pouco à frente para não estar aqui a ocupar, mas se tiverem curiosidade, vejam o gêmeo digital dos oceanos que está a ser criado a nível europeu. Por outro lado, nesta questão da bioinformática, pensem em aspectos tão, se calhar, mais ficção científica, que é, através do DNA que existe na água, nós sabemos qual é que é a espécie que passou, qual é a quantidade de peixe que existe naquelas águas em concreto. Isto parece aquelas séries de investigação científica para procurar identificar o assassino, mas essa mesma tecnologia aplicada nos oceanos ajuda-nos a perceber e ajuda-nos também a fazer uma gestão mais eficaz dos recursos dos pesqueiros, que é ter mais rapidamente informação sobre as espécies, quantidade daquele organismo em concreto, e, por outro lado, numa altura em que falamos tanto nesta questão das espécies exóticas e alteração do padrão de espécies, antecipar a ocorrência de uma espécie que possa ameaçar os ecossistemas. Valorização dos coprodutos, aqui o último setor que eu queria referir, e só aqui dar exemplo de como é que nós podemos fazer em concreto, que é, quando nós olhamos para os coprodutos ou os subprodutos, há muito desperdício no processamento do peixe, não é? Como é que cada uma daqueles recursos que está a ser desperdiçado pode dar origem a produtos de elevado valor da aplicação farmacêutica. E isto nós falamos daquilo que é a valorização dos coprodutos de origem marinha em concreto. Ao nível do restauro dos ecossistemas, o último que eu queria referir tem a ver com o quê? Tem a ver com devolver a capacidade produtiva dos oceanos, plantando e colocando também espécies, reflorestando e repovoar alguns ecossistemas. E, por outro lado, esta questão do mercado do carbono azul, que, curiosamente, tem aqui um parceiro que pode vos dar ajuda nesta questão do carbono azul, o SEBRAE. Agora vejam como é que esta questão do carbono azul pode gerar financiamento para ações concretas ao nível da conservação e recuperação dos ecossistemas marinhos, tendo por base aquilo que é a importância dos ecossistemas marinhos
na retenção de carbono, que é tão importante. Portanto, o mercado do carbono azul também como uma oportunidade de futuro e um exemplo concreto. Ora bem, só começando a concluir um pouco esta história, que já vai longa, mas permitiu-vos claramente ter uma visão ampla daquilo que são as oportunidades e desafios com ações concretas que já estão no terreno. Há aqui estratégias de inovação e desenvolvimento tecnológico que possam ser também adotadas por diferentes conjuntos de territórios. Desde a questão de investigação investimento em investigação e desenvolvimento, a questão de educação e capacitação, os incentivos financeiros, o uso de tecnologias digitais foi bem patente ao longo desta palestra, a inovação aberta, naquilo que seja a ligação entre startups, pequenas e médias empresas e o governo, mas, por outro lado, também, e muito importante, aquilo que tem a ver com a colaboração internacional, que é aquilo que me trouxe hoje aqui, motivar e sensibilizar para aquilo que é um potencial que já existe e como é que nós, em conjunto, podemos dar resposta a estes desafios em termos concretos. Ainda há pouco, nesta história, falámos nesta sinalização, como é que uma comunidade que estava ameaçada, apostando na universidade e nas startups, podia afirmar-se no termos da questão da bioeconomia. Mas há aqui uma coisa que eu não vos contei, o resto da história. E o resto da história é claramente nós termos esta integração com o cluster da economia local e o cluster da economia azul. Não é? É importante esta integração para perceber quem é quem e nesta ligação que nós referimos das pontes azuis, fazer ligação entre o diferente conjunto de atores. Parcerias internacionais, a questão da academia, o cluster local, a sociedade e as autoridades e os organismos públicos. Todos eles vão ser importantes para depois dar resposta a esta história, a esta sinalização que é muito agradável para todos os territórios, mas que depois é importante implementar em termos práticos nos territórios. E aquilo que nós estamos a fazer em Portugal é criar um conjunto de hubs de inovação para a economia azul e colocá-los a falar entre si para haver esta tal cooperação nacional e a colaboração internacional. A história que está a ser construída em Portugal pode, obviamente, ser replicada e deve ser replicada no Brasil para haver a cooperação entre o Rio de Janeiro, entre o Espírito Santo e o Rio Grande do Sul, mas também outros territórios que se queiram afirmar claramente na economia do mar. O que nós estamos a fazer em Peniche é, na área portuária, colocar, por um lado, primeiro, percebermos qual é que é o cluster local da economia azul, as diferentes atividades, se olharem para um pouco com atenção para aquela infografia, conseguem perceber atividades da economia azul em particular. Desde a questão da pesca, da construção naval, da energia, da aquacultura, do turismo, está tudo ali. Mas depois é preciso fazer a ligação entre os diferentes atores. Quais é que são as minhas expectativas, quais é que são os meus desafios e como é que todos nós nos podemos cooperar e colaborar mutuamente. Desculpa. O que nós estamos a construir em Peniche é este projeto de um parque de ciência e tecnologia para a economia azul, juntando diferentes atores. Juntando a prefeitura, o município, juntando a entidade que faz a gestão do porto de pesca, a Universidade Politécnica de Leiria e alguém que tem experiência no desenvolvimento de um parque de ciência e tecnologia. Já temos sócios efetivos, empresas de financiamento da economia azul, como a Oceans 14 Capital, mas também agências de desenvolvimento local e regional, que estão claramente também focadas no potenciar desta economia azul. O que nós queremos daqui é apoiar este tal desenvolvimento sustentável da economia azul, tendo por base o conhecimento e a inovação. E foi esse conhecimento e inovação que eu vos quis transmitir ao longo destes minutos, como é que na área da bioeconomia, na área da economia azul, o conhecimento e a inovação é determinante para avançar com esse mesmo desenvolvimento, criando postos de trabalho. Só por último, naquilo que nós vemos como esta ligação entre empreendedores e indústria. Esta ligação entre os empreendedores e a indústria tem que ser algo que se alimente mutuamente, ou seja, as startups trazem desafios, trazem soluções, por outro lado, mas as empresas dão os desafios a essas mesmas startups. Só assim nós conseguimos crescer neste ecossistema, mas também ser um ecossistema, um hub de inovação focado em áreas particulares. Nós decidimos focar na fileira do pescado e no turismo costeiro, azul e costeiro, porque é aquilo que tem a ver com a lógica daquela região. Aquilo que tem que ser feito em diferentes territórios é perceber quais são os nossos recursos, quais é que são as nossas competências e quais vão ser os setores claramente que nós queremos apostar.
Não vale a pena apostar em todos aqueles setores que ainda há pouco referi, que são muitos, mas perceber claramente onde é que aquele território vai ter vantagem em concreto, por base naquilo que tem sido a sua história, os seus parceiros e aquilo que são os seus recursos. Por último, para terminar, isto é o que nós vamos construir, o edifício já está em andamento, mas queria, por último, acabar com este vídeo que inspira aquilo que nós estamos a fazer e vai dar resposta àquela história inicial, àquele cenário que eu vos coloquei, como é que há uma comunidade que se está ameaçada pode, com base no conhecimento e inovação, ser líder mundial, ser uma referência mundial na área da bioeconomia azul. E era este o Futuro Azul que queria partilhar convosco. Obrigado pela vossa atenção e estamos aí. Obrigado. Agradecemos, então, a brilhante participação do nosso palestrante, Sérgio Miguel Leandro. Convido a presidente da CDL Rio Grande de São José do Norte, Letícia Vanzelotti, para fazer a entrega de um livro do projeto da Praia do Cassino, intitulado Onde Bate um Vento Bom, produzido pelos fotógrafos Thierry Rios e Rita Martins, ao nosso palestrante. Convido o Sérgio Miguel Leandro para receber. Informamos que hoje, das 16 às 19 horas, temos uma rodada de negócios, evento que também integra o 3º Fórum da Economia Azul e o 1º Seminário da Economia do Mar Nacional. A atividade tem como compradores CCGL, Termasa e Tergrasa, Refinaria Rio Grandense, Vanzin, Estaleiro Rio Grande, Ecovix. O evento também conta com diversas empresas fornecedoras e as empresas fornecedoras interessadas em participar devem procurar a administração do evento. Retomando, então, o 3º Fórum de Desenvolvimento da Economia Azul do Rio Grande do Sul, nós queremos registrar a presença do Coronel André Fachin,
coordenador regional de Proteção e Defesa Civil do Rio Grande do Sul. Convidamos agora o senhor Marcos Butoff, gerente de agência do Sicredi Rio Grande, patrocinador deste evento, para uma breve fala. Bom dia a todos. Saúdo a todos já mencionados no protocolo. Represento aqui a cooperativa Sicredi Interestados, ESRS, e tenho comigo também os meus colegas representando as outras 3 agências que nós temos aqui na cidade. O Jalber, que representa a agência Presidente Vargas, e o Tiago, que representa a agência do Cassino e também da Vila da Quinta. É uma satisfação muito grande estarmos aqui novamente hoje, sendo apoiadores desse grande evento, né, de fortalecimento dos negócios ligados à economia do mar. O Festimar e o Fórum já são marcas fortes da nossa cidade, trazendo muito desenvolvimento e prosperidade. Como cooperativa de crédito, né, temos como a principal missão desenvolver a nossa comunidade e as pessoas que nos rodeiam. E nós acreditamos que sairemos, no final do dia de quarta-feira, com o nosso papel cumprido e pensando já em 2026. Parabenizo aos organizadores que não mediram esforços para que mais uma vez tivéssemos um grande evento como este. E por fim, reafirmar a nossa gratidão por poder estar juntos e fazer parte deste grande momento de reconstrução da nossa cidade. Meu muito obrigado.